Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso treinamento de NX2312 Sketcher, treinamento disponível gratuitamente aqui no canal Produtivo 3D. E nesta aula nós vamos tratar de mais alguns recursos aqui do Change Sketch Curves. De acordo com o que nós temos aqui na Offset, Pattern e Mirror, eu não vou fazer nessa ordem, tá? Eu vou fazer Offset e Mirror nesta aula, e na próxima aula a gente trabalha com o Pattern, porque o Pattern ele tem algumas opções a mais, né? Seja circular, retangular. Então, dentro do próprio recurso, nós temos algumas opções de trabalho, tá? Então, nessa aula, nós vamos ver Offset e Mirror. Vamos passar aqui para o NX. Eu vou criar aqui um novo arquivo. E vamos entrar no ambiente de Shape Studio. Isso aqui é só uma coisa minha, né? Eu já falei várias vezes para vocês. Vamos entrar aqui no Sketch. Vou pegar o plano top mesmo, ok? Beleza. Algumas coisas, pessoal, daqui para frente eu não vou fazer mais explicando, tá? Por exemplo, entrar numa sketch, escolher um plano, tal. Coisas assim que nós já vimos em outras aulas, eu não vou ficar repetindo passo a passo. Eu vou fazer rapidamente, tá? Então, por exemplo, nós vamos criar aqui agora um retângulo. Eu vou então criar aqui um retângulo. Nós já vimos como cria um retângulo. E aí, digamos que eu queira fazer uma cópia paralela desse objeto. Eu quero um outro retângulo, só que ao contrário de definir medidas, como é o caso aqui, por exemplo, a gente pode vir aqui no retângulo, né? Deixa eu desligar aqui esses snaps, tá? E vou finalizar o comando de retângulo, tá? E aí, eu vou agora... Na verdade, eu nem precisava ter desligado os snaps, tá? Porque os snaps estavam abertos por conta do retângulo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu quero então criar... eu vou definir algumas dimensões aqui, 300 milímetros. Essa mensagem aqui é para escalar o objeto de acordo com a primeira linha. Eu vou dizer que não, tá? Não vou me preocupar com isso. Vou selecionar só essa linha, porque eu tinha as duas linhas selecionadas, tá? Vou colocar aqui 150. Pronto, então nós temos um retângulo de 300 por 150. Agora eu quero fazer um outro retângulo, mas eu não quero me preocupar aqui com as medidas que esse retângulo vai ficar. A minha preocupação é o seguinte: esse outro retângulo ele tem que ficar 10 milímetros maior em toda a volta aqui do que esse retângulo aqui. Ele tem que, em cada linha dessas, ele tem que ter uma distância, um afastamento de 10 milímetros. Isso são cópias paralelas. É um offset, tá? Então, nós temos aqui o recurso offset. Percebam que o ícone já diz tudo para nós, o offset. Aí, as configurações do offset é bem simples. Eu tenho aqui a parte de seleção de curvas, né? Para selecionar o que eu quero fazer o offset. Aqui é a lista das curvas que eu vou selecionar. Depois, abaixo nós temos aqui o offset, que é a distância. Nesse caso, eu vou colocar 10 milímetros aqui. Vou dar um Enter para firmar esses 10 milímetros ali. Depois, Create Dimension. Create Dimension, pessoal, ele vai criar uma dimensão entre as figuras geométricas, tá? O offset e o retângulo que já existe ali. Isso vai nos permitir editar o offset posteriormente, tá? Então, se você quer ficar com a opção de editar o offset posteriormente de maneira muito prática e rápida, mantenha esse Create Dimension aqui acionado, tá? O Symmetric Offset, bom, o offset simétrico, né? Se ele vai fazer 10 para dentro, ele faz 10 para fora e vice-versa, tá? Então, isso aqui você pode estar utilizando. Se eu marcar, ele vai colocar 10 milímetros para fora e 10 milímetros para dentro. Então, ele não vai criar só mais um retângulo. Ele vai criar dois retângulos, um para fora, um maior e um menor, tá? Número de cópias, eu também posso definir quantas cópias eu quero, né? Se eu quero uma cópia, duas cópias, três cópias, e aí ele vai fazendo, né, uma quantidade maior de acordo com as cópias que você vai colocando aqui, tá? Esse Extension Caps aqui, pessoal, quando eu tenho figuras mais complexas, eu posso dizer para o NX que eu quero que os cantos, quando ele for fazer o offset, eu quero que ele seja em arco, tá? Então ele vai fazer um offset para fora, mantém em arco, tá? Geralmente, por padrão, a gente mantém o Extension Cap aqui para copiar o que você está fazendo ali. A curva que você está selecionando é a mesma que vai ser feita aqui, o offset. Nesse caso, por exemplo, eu não quero fazer em arco, eu quero que ele fique retangular como essa peça aqui. Beleza? Create Persistent Relation. Nós já vimos numa outra aula aí sobre relações, né? E aqui eu estou dizendo para ele criar uma relação persistente. Ok? Vai aparecer ali para mim, até porque eu estou deixando também aqui o Create Dimension marcado, tá? Então, eu quero que apareça essa relação para nós, tá? Perfeito. Aqui, de resto, tá ok, isso aqui tudo padrão. Grau de curvatura 3, caso fosse uma curva, né, com grau de curvatura, nesse caso são só linhas.
tolerância de 1/100. Ok, isso aí é tudo padrão. Beleza, então agora é só selecionar. Aí, quando eu for selecionar a curva, eu tenho aqui também as regras de seleção. Ó. Nesse caso está single curve, então eu vou ter que pegar uma, depois a outra e a outra. Eu posso trocar para connected curves, que eu vou clicar numa e o NX vai verificar tudo que está conectado nessa curva, e aí vai selecionar tudo. Eu posso também escolher tangent curves, que nesse caso não vai fazer diferença, porque a junção aqui ó, entre as linhas não é tangente, né? Então, nesse caso, se eu selecionar uma linha, ele vai pegar só uma. Eu vou ter que selecionar uma a uma, como se fosse a opção single curve, tá? E curves in group. Esse curves in group aqui é muito difícil de utilizar. É mais essas opções aqui mesmo de single, connect e tangente. Eu vou colocar connect porque eu quero que ele selecione todo o retângulo. Então, eu vou clicar numa aqui e ele já vai selecionar tudo, ó. E aí ele faz um offset para fora de 10 milímetros. Se eu quiser para dentro, basta clicar aqui no Reverse Direction. Ele vai inverter a direção, para fora ou para dentro. Beleza? Se marcar a simetria, ele vai fazer para os dois lados. Ok? Número de cópias, vou passar aqui para 2. E aí ele vai ampliando as cópias. Beleza? Vou colocar só uma aqui. E vou confirmar, dando um clique no OK. Percebam que ele colocou aqui para nós ó, uma cota. E essa cota é a que a gente utiliza para modificar o offset. Então, eu vou dar 2 cliques nela aqui, ó, e aí ele me mostra a distância. Ó. Vou colocar aqui 20 milímetros, ok? E ele vai fazer o novo offset aqui, tá? Agora eu vou fazer um offset para dentro sem marcar essa opção aqui do Create Dimension, tá? Offset, vou desmarcar essa opção, vou colocar 5 milímetros. Vou selecionar aqui, ó, Connect Curves, vou fazer essa aqui para dentro. Vou dar um clique em OK e percebam que nós não temos... isso aqui é dessa marcação, né? Nós não temos aqui uma opção para editar esse offset. Tá? Se eu der 2 cliques nessa linha, por exemplo, ó, ele vai abrir somente a parte do offset, ele vai mostrar para mim aqui, mas ele não tem aonde definir qual é a distância. Ainda assim, percebam que como eu estou pegando uma curva, tá, que ela tem um persistent relation, ele me permite editar. Olha só, eu selecionei e aí ele mostra que nós temos aqui ó, um offset persistente. Então, se você der 2 cliques aqui, você vai abrir essa janelinha. Se você der 2 cliques na linha, você vai abrir a mesma janela. Para que isso? Porque se eu quiser modificar, aí eu preciso marcar aqui, ó, Create Dimension, e agora eu posso trocar. Eu quero 15 milímetros. Pronto, eu dou um OK. Perfeito. Ó. Então, aí ele troca e já coloca a cota para nós. Beleza? Então, se eu não colocar a cota, eu não posso editar. Se eu coloco a cota, ele fica aparecendo a cota aqui para mim, tá? Não significa que se eu não colocar essa cota, eu não posso editar depois. Mas aí eu tenho que editar e marcar aquela caixinha para criar a dimensão, tá? Se eu der 2 cliques na linha aqui, eu volto para a janela, porque esse objeto ele foi construído através do offset. Ok? Obviamente, como vocês podem ver aqui, eu posso desmarcar e aí eu não vou ter mais a visualização da dimensão ali, tá? Mas eu vou dar um cancelar porque eu vou deixar assim com a dimensão. Perfeito, galera? Então, é isso aí. O offset, como vocês viram, é bem tranquilo. O outro recurso que nós vamos ver é o recurso de mirror, né? O espelhamento de curvas. Para fazer um espelhamento de curvas, nós precisamos ter uma linha, e essa linha ela pode ser uma linha de referência ou não, e a gente pode converter ela para uma linha de referência posteriormente, tá? Como é que ele funciona, então? Olha só, eu vou tentar fazer, só para mostrar para vocês, eu vou tentar fazer um espelhamento desses objetos para cá, tá? Então, vamos pegar aqui o comando Mirror, nós vamos abrir a janelinha do comando Mirror aí. Ele pede para selecionar as curvas, então eu vou selecionar tudo aqui, ó. Quero pegar tudo, prontinho. E agora ele pede para a gente selecionar aqui o Centerline, tá? Centerline, Selected Centerline. Se eu tentar pegar uma linha do objeto aqui, ó, percebam que eu posso pegar essa linha, eu posso pegar essa linha, tá? Vou pegar essa linha, por exemplo. Ele vai espelhar para o outro lado, ok? Deixa eu, com Shift, eu tiro a seleção dela e vou pegar essa linha aqui, ó. Pronto, ó. Também posso pegar essa linha. E nós temos aqui a opção de converter, né, Input Curves to Reference. Isso aqui vai converter as curvas de entrada para linhas de referência, aquelas linhas pontilhadas, tá? Converter para Centerline. Aliás, converte Centerline to Reference, vai converter também uma linha de centro. Aqui é só para conversão, Create Reference Geometry. Então, usa essas opções só se realmente você sentir necessidade, tá? Mas, geralmente, eu não utilizo isso aqui, tá?
Por que que eu não utilizo? Porque, por exemplo, se eu peguei essa linha, eu não quero que essa linha se transforme em uma linha de referência, porque ela faz parte do modelo. A não ser nos casos que, vejamos aqui, ó, vou selecionar isso aqui. Por exemplo, eu vou selecionar esse objeto, mas eu quero que somente exista uma linha aqui no meio, sendo linha de projeto, linha de geometria. Porque se a gente deixar, se eu selecionar agora assim, os dois, nós teremos duas linhas aqui de geometria, tá? E aí quando eu fecho a sketch, a gente vai para o ambiente de modelamento, nós vamos ter linhas sobrepostas. Já se for uma linha de referência, essa aqui vai contar somente como uma linha, tá? Então, essa é a diferença, tá? Aí sim eu posso colocar aqui, ó, para converter a centerline para uma referência, que é essa opção aqui, tá? Nós teremos somente uma linha. Vou dar um OK aqui e olha só. Perceba que ele converteu aqui para a linha de centro que eu selecionei, né, para uma linha de referência. Ó. Então, se a gente fecha a sketch, nós não vamos visualizar essa linha ali do meio. Ó. Beleza? Vamos entrar aqui de novo na sketch. Se eu clicar nela, simplesmente cliquei, tá, pessoal? Para converter uma linha em referência ou não, ou converter ela de referência para uma linha, eu só clico uma vez com o botão esquerdo e ele abre esse painelzinho. Eu coloco aqui, ó, converter para referência, ou nesse caso, eu quero converter para uma linha normal, tá? Agora, se eu fechar aqui a sketch, ó, agora eu tenho uma linha ali no meio também, tá? Então, essa é a diferença ali de usar o converter para referência. Beleza? E o mirror, vocês viram que é bem simples, né? Offset, mirror... Gente, eu fiz só do retângulo aqui, mas porque os recursos são tão simples. Ah, vou fazer de uma spline. Pode ser feito também, não tem problema, tá? Por exemplo, vou fazer aqui um offset do círculo, né? Posso arrastar, ó, definir através de valores ou arrastar. Vou fazer aqui da spline também da mesma forma, para dentro, para fora, enfim, como eu quiser. Ah, vou fazer um mirror. Agora aqui eu preciso criar uma linha, porque agora eu não tenho uma linha para fazer esse espelhamento, tá? Então eu preciso criar uma linha aonde eu quero fazer o espelhamento, tá? Vou fazer para cá, por exemplo. Vamos entrar aqui no comando mirror. Um detalhe, tá, pessoal? Para offset, linhas que são offsetadas, assim, ó, linhas que eu trato linha importada, alguns tipos de linhas importada, ou linhas que são criadas com a opção aqui do spline, tá? Esse tipo de linha, não sei porquê, eu ainda não pesquisei, tá? Até porque eu uso muito pouco isso aqui, tá, pessoal? Eu uso mais, esses offsets eu uso mais quando eu estou fazendo mesmo modelo 3D. É muito raro eu fazer offset aqui dentro da própria sketch, tá? Mas enfim, se alguém souber, pode colocar nos comentários aí se tem como fazer isso, né? Mas a linha, a curva, né? Uma spline que você utiliza um offset, ele não permite aqui no sketch, no ambiente de sketch, ele não permite você fazer o espelhamento, tá? Também não pesquisei, ok? Só ressaltando aqui nessa versão 23.12, né? Eu não pesquisei se tem que fazer alguma quebra de parâmetro, algo parecido. Não pesquisei, eu simplesmente estou utilizando já há algum tempo e, como eu disse para vocês, eu uso muito pouco isso aqui, eu acabei nem me preocupando, tá? Mas dentro da sketch, percebam que eu não consigo selecionar aqui, ó, mesmo que eu abra um retângulo aqui, ó, ele vai selecionar só essas curvas. A curva que foi offsetada lá, ó, que é uma spline, tá? Ele não permite fazer o espelhamento, tá? Besteira ou não, mas enfim, é assim que está funcionando aí o NX. E aí, por que eu disse para vocês que eu quase não uso, né? Porque é o seguinte, né, pessoal, dentro da sketch, né? Porque depois que eu faço sei lá, um 3D aqui, aí é que eu vou fazer a parte de espelhamento do meu modelo. Então, eu fecho a sketch, a mesma coisa seria aqui, eu faço um lado, aí faço o sólido e faço o espelhamento, até porque torna o projeto mais rápido e o projeto fica também mais leve, certo? Não vale a pena você ficar construindo muita coisa na sketch para depois ficar fazendo pedacinho por pedacinho. Então, e aquilo que eu falei para vocês anteriormente, ó, se eu precisar, né, se eu tiver necessidade de fazer um espelhamento dessas curvas, né, eu geralmente não faço dentro da sketch, eu faço aqui no ambiente 3D, que aí eu venho aqui, ó, Mirror Geometry, e aí eu seleciono o que eu quero fazer o espelhamento, né, tá? Defino o plano, tá? Esse plano eu posso escolher uma direção, um plano, enfim. Por exemplo, só para a gente fazer aqui, eu vou pegar esse plano aqui, eu não vou me preocupar em construir plano, tá? Deixa eu sair daqui, vou só selecionar esse plano. Importante prestar bastante atenção nisso aqui, ó, eu estou tentando pegar o plano e ele não pega, né? Mas por quê?
porque tem um filtro. Então eu vou tirar o filtro, e aí vou pegar esse plano e pronto. Ó. Aí eu faço espelhamento, cria uma feature para mim aqui na árvore de features. Então, para mim é só vantagem, tá? Dentro da Sketch eu não tenho essa feature, ele vai criar só dentro das próprias curvas lá aquelas referências, e aqui eu posso editar e modificar. Modificou lá, vai modificar aqui também. Então, enfim, eu prefiro utilizar aqui a parte de features para estar fazendo espelhamento, pattern, mas eu vou mostrar também na próxima aula, inclusive, a parte de pattern. Beleza? Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a próxima aula.